Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Marinho com mais um vídeo sobre hermenêutica bíblica, amém? Então fica conosco até o final desse vídeo para você aprender a segunda regra da hermenêutica bíblica, amém? Vamos lá. Na linguagem bíblica, como em outra qualquer, existem palavras que variam muito em seu significado. Cada segundo, o sentido da frase ou argumento em que ocorre importa, pois averiguar e determinar sempre qual seja o pensamento especial que o escritor expõe, que o escritor se propõe a expressar, e assim tomando por guia este pensamento, pode-se determinar sentido positivo da palavra que apresenta dificuldade. Pois tão natural quanto importante o que chamamos a segunda regra. É de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Ou seja, quando eu vou interpretar a palavra bíblica, né, vamos dizer assim, as escrituras sagradas, eu tenho que interpretar as palavras dentro de um contexto bíblico que a frase está me direcionando a isso. Entendeu? Ou seja, se eu estou lendo uma palavra, uma frase bíblica, eu preciso que ela coincida com aquilo que eu estou lendo. Ou seja, ela tem que dar sentido total à palavra e à frase que está sendo montada referente a qualquer coisa que for lida ou falada sobre a Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá. Dos exemplos que oferecemos a seguir, vê-se como varia segundo a frase, texto ou versículo, o significado de algumas palavras muito importantes, acentuando assim a importância desta regra. Exemplo 1, fé. A palavra fé ordinariamente significa confiança, mas também tem outras acepções. Lemos de Paulo, por exemplo, agora prega a fé em outra, a fé que outrora procurava destruir, está no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 23. Do conjunto desta frase, vimos claramente que a fé aqui significa crença, ou seja, a doutrina do evangelho. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provam de fé é pecado. Livro de Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 23. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Então a palavra aqui ocorre no sentido de convicção do dever do cristão como irmão. Quando eu acabei de ler o versículo de Romanos, aqui a palavra está dando o sentido de convicção daquilo que estava sendo pregado por Paulo naquele momento, conversando com o povo e falando referente à palavra de Deus para o povo da igreja dos romanos. Amém? Então vamos lá. Página de número 16 da apostila também vai falar sobre a salvação, que salvar. Salvação vem de salvar. Essas palavras são usadas frequentemente no sentido de salvação do pecado, com suas consequências. Tem, porém, outro significado. Lemos, por exemplo, Moisés cuidava de que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Lá no livro de Atos, capítulo 7, 25, vai dizer outra coisa. Então, guiado pelo conjunto do versículo, compreendemos aqui, ocorre a palavra salvar no sentido de liberdade temporal, ou seja, através do tempo. Quando ele fala liberdade temporal, ele está dando uma linha de tempo referente, quando ele diz assim, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar. Por intermédio de quem? De Moisés. Então eu estou colocando a frase na linha temporal, referindo-se à linhagem de parentesco, familiar ou coisa do tipo. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Salvação aqui equivale a quê? A vinda de Cristo. Ou seja, está dizendo aqui, a nossa salvação agora está mais perto do que no princípio cremos. Ou seja, ela está dizendo que a salvação equivale segundo a vinda de Cristo, para que nós venhamos receber de Deus o eterno galardão e a salvação perante aquilo que trabalhamos tanto para obter aqui nessa terra. Então, graça, ponto 3, fala da graça na página 16. O significado comum da palavra graça é favor, porém se usa também em outros sentidos. Lemos, por exemplo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Pelo conjunto deste versículo,
se vê claramente que a graça significa a pura misericórdia de Deus, a pura misericórdia e a bondade de Deus, manifestada aos crentes sem mérito nenhum da parte dele, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, como está escrito no livro de Atos, capítulo 14, verso número 3. Então, significando a pregação do Evangelho. Esperai inteiramente na graça, que vos sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso número 13. Então, o conjunto nos diz que a graça equivale à bem-aventurança que trará em sua vida. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. A graça aqui se usa no sentido do ensino do Evangelho. O que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Hebreus, capítulo 13, verso 9. Considerando todo o conjunto, graça neste texto equivale às doutrinas do Evangelho, em oposição às que tratam de alimentos relacionados com as práticas judaicas. Então, ponto 4 da página 16 vai falar sobre a carne. E eu vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. Isto é uma disposição terna e dócil. Quando ele fala, eu vou te dar um coração de carne, ele está dizendo, eu vou trabalhar o teu temperamento, a tua vida, para que o teu coração não venha ter dentro dele dores, tristezas ou até mesmo ódio por alguém que te fez algum mal. Ou seja, quando ele nos dá um coração de carne, e Deus está trabalhando na nossa vida para podermos ter de Deus a melhor essência dentro de nós e de dentro de nós sair a essência de Cristo, que é o que significa ser cristão. Amém? Ser cristão é ter a essência de Cristo, ou seja, fazer aparecer a essência do Evangelho pregado por Cristo na época que esteve aqui na terra. Ainda diz assim, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, Efésios capítulo 2, verso 3. Significa os nossos desejos sensuais, não é sexuais, é sensuais, ou seja, do nosso senso. Ele está dizendo aqui, andamos outrora segundo as inclinações de quê? Da nossa carne. Porque quando a gente fala nesse ponto aí, está falando que há a existência de um espírito que briga inteiramente com a carne, para poder que a nossa carne não venha, como é que eu posso falar? Não venha enganar e nem destruir o Espírito de Deus que um dia foi nos dado para sermos uma nova criatura. Então a Bíblia vai dizer que é uma constante luta entre carne e espírito para podermos a gente obter algo de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Aquele que foi manifestado na carne, 1 Timóteo 3,16, a saber em forma humana, tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, isso aqui é uma pergunta. Vamos lá, tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoado na carne? Ele está perguntando, se Deus está trabalhando no teu espírito, porventura você vai se aperfeiçoar na carne? Não. Se o Espírito está trabalhando na minha vida, através da minha vida, não tenho condições de ser aperfeiçoado pelo sentimento carnal. Porque uma vez que Deus entrou na minha vida e mudou a minha vida, a minha maneira de ser, eu estou trabalhando a minha vida agora não mais pelo sentido carnal, mas pelo sentido espiritual, ok? Ponto 5 vai falar sobre o sangue. Então, falando de crucificar Cristo, disseram os judeus, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Guiado por nossa regra, vimos que sangue aqui ocorre no sentido de culpa e suas consequências por matar um inocente. Então, temos a redenção pelo sangue em Efésios 1, 7.
sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 5:9. Então, o conjunto das frases torna evidente que a palavra sangue equivale à morte expiatória de Cristo na cruz. Como facilmente se compreende, esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas no sentido literal ou no figurado. Para não incorrer em erros, é de grande importância, neste caso, deixar-se guiar pelo pensamento do escritor e tomar as palavras no sentido que o conjunto do versículo indica, porque não se pode tomar no sentido literal a palavra corpo em Mateus 26:26, porque deve compreender em sentido figurado a palavra chaves em Mateus 16:19. Ou seja, como é que eu posso interpretar a palavra de Deus em um sentido literal, tratando-se se a frase ela não vai me interpretar isso. Ou seja, o conjunto da frase me diz o sentido da afirmação. Conjunto da frase, sentido de afirmação. Quando a frase está em conjunto, eu consigo entender qual é a direção da argumentação que a Bíblia está me dando. Então, eu não posso mudar a argumentação bíblica tratando-se do sentido da frase. E também referente à tradução e referente à raiz das palavras que foram colocadas naquela frase dentro dos seus originais. Então, tudo isso é um conjunto de interpretação hermenêutica, de interpretação bíblica, para podermos ter uma boa... Como é que eu posso falar? Para a gente poder ter um bom desempenho tratando agora referente à palavra de Deus. Se eu trabalho bem a palavra de Deus, com certeza eu vou ter uma boa interpretação exegética, uma boa interpretação do texto bíblico, para poder levar uma aplicação para as pessoas que estão me ouvindo. Ou seja, eu não posso pegar uma frase com um sentido, porque as pessoas interpretam aquilo, mas, peraí, se as pessoas estão interpretando que a frase A significa X coisa, eu tenho que entender se realmente a frase A ela foi direcionada e escrita para X coisa. Porque se eu não consigo pegar essa frase e não encontrar vestígios em que a frase foi direcionada a X coisas, mas foi direcionada a Y, então eu não posso pegar a afirmação X e tê-la como uma dogmática, uma verdade irrefutável. Não, porque o sentido da frase foi dado na afirmação Y e X. Ou seja, ela tem dois sentidos, mais uma afirmação. Mas a frase ela pode ser interpretada de um jeito como de outro. Então, uma frase como essa, ela não tem como ter um peso de uma frase dogmática, ou seja, com uma verdade irrefutável, porque eu tenho duas vertentes para a mesma interpretação. Então, vamos lá. Página 17, continua aqui na terceira regra, diz assim: é necessário tomar as palavras no sentido indicado do contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Às vezes sucede que não basta o conjunto de uma frase para determinar qual é o verdadeiro significado dessas certas palavras. Portanto, e em tal caso, devemos começar mais acima a leitura, para continuá-la até mais abaixo, para levar em conta o que precede e segue a expressão obscura e procedendo assim, encontra-se a clareza no texto por diferentes circunstâncias. É como eu fosse pegar um versículo isolado da Bíblia, colocar ali para fazer uma campanha, alguma coisa, e entrar naquele versículo como se fosse um versículo tramitado para a vitória, mas não é. Quando eu começo a ler a passagem por inteira, ou seja, o contexto, o texto daquilo que eu estou lendo, do versículo que eu separei, quando eu vejo o conjunto dele todo, eu vejo que aquele versículo separado não é direcionado a muitas vezes aquilo que eu estou tentando interpretar para colocar numa campanha, um exemplo, entendeu? Ou seja, como as pessoas dizem assim, a campanha da porta do milagre na igreja, aí pegam aquele texto de Apocalipse capítulo 3, que não tem nada a ver com porta de milagre, ali está falando referente ao arrebatamento não, está falando das 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse.
entendeu? E mostrando algo totalmente diferente do que as pessoas estão achando que seria para a porta de vitória, e não é a direção do texto, não é essa. Então a gente tem que ter muito cuidado para poder ter uma boa hermenêutica bíblica, para não pegar textos isolados e fazer deles doutrinas, fazer deles dogmáticas, que não pode ser irrefutável, porque tem que ser assim, não, para poder endossar algo que eu acho que seja, não. A gente tem que ler a Bíblia Sagrada da maneira que ela está nos expressando e tentar entender através do estudo e do conhecimento dos originais, para poder saber qual foi a direção da palavra, qual foi a montagem do texto e qual foi, para quem foi e com que cunho aquela palavra ela foi relatada naquele momento, ok? Então eu preciso ter muito cuidado no momento em que eu estou falando ou interpretando um texto bíblico. Amém, povo de Deus? Porque se eu interpreto mal interpretado um texto bíblico, vai trazer para mim, como uma frase que eu já ouvi muito, que diz assim, texto sem contexto é pretexto para heresia. E isso tem um quê de verdade, porque se eu pego um texto, entendeu, referente a alguma passagem bonita da Bíblia, eu preciso ler o contexto do texto para poder entender por que aquela mensagem chegou até lá, qual foi o momento da história, o que aconteceu naquele momento, para poder aparecer algo tão grande, algo tão majestoso para o povo, um exemplo de Israel. O que foi que houve? O que aquele povo passou? Para aquelas pessoas poderem agora conseguir tal mensagem de Deus para o coração delas. O que foi que aquele povo passou? Passou por tal coisa. Então, eu preciso compreender a história para poder interpretá-la. Amém, povo de Deus? Fique com mais um vídeo da hermenêutica bíblica. Espero que esse vídeo venha te ajudar de alguma forma esse vídeo venha te ajudar a você ter uma boa compreensão da Bíblia Sagrada e da hermenêutica bíblica, tá certo? Oramos a Deus que você consiga achar aqui um bom estudo para aquilo que você precisa, tá certo? Como de costume, a gente sempre deixa um livro para poder indicar para vocês uma boa leitura. O livro, ele não está aqui, está lá dentro. Mas uma leitura boa para você chama-se História Eclesiástica, do historiador chamado Eusébio de Cesareia. É um bom livro onde você terá uma boa leitura e vai compreender a história da Igreja de Cristo através dos olhos de um homem que viveu bem próximo de quando a Igreja começou a surgir. Amém, povo de Deus? Então, que Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.